Boa tarde, gente. Meu nome é Euclides, para quem ainda não me conhece, né? Sou médico de família e comunidade, trabalho aqui na Unidade Básica de Saúde do Jardim Kennedy 2 e sou professor da PUC Minas, no curso de Medicina. Eu vim falar um pouco sobre esse período já que a gente está vivendo de isolamento social, né? De confinamento, que algumas pessoas estão falando, mas a gente prefere falar de isolamento social mais rigoroso e da campanha de vacina. A gente começou uma semana de campanha de vacina contra a influenza, né? Foi importante. A gente teve um bom comparecimento dos idosos, né? Muitas unidades a vacina já terminou, foi reposta e terminou novamente. Isso é um sinal positivo, as vacinas vão sendo repostas com o tempo, né? E o fluxo de pacientes tem sido bom. É bem importante, eu agradeço que a população está entendendo que a gente tem que vacinar contra a influenza. Isso é muito importante. A gente já teve umas conversas aí, um pessoal anti-vacina, né? E isso mexeu um pouco na confiança com relação à população, à política de vacinação. E é uma coisa que é muito importante, eu falo isso para os meus alunos e falo isso para os meus pacientes. O Programa Nacional de Imunizações no Brasil é a coisa que a gente mais se orgulha, é uma coisa que a gente se orgulha muito nesse país. Ele pode estar dando uns tropeços agora nos últimos anos, mas de modo geral o Programa Nacional de Imunizações é extremamente bem feito no Brasil, altamente recomendado. A gente é referência internacional em vários aspectos sobre imunização. É importante que eu tenho visto muitos idosos em filas na unidade e muitas unidades tentando se adaptar a isso. Como é que você fala para você ir isolar, mas você tem um monte de gente para vacinar? Bem, muitas unidades, né, a própria unidade aqui, a gente organizou filas bem do lado de fora da unidade, com espaçamento grande entre as pessoas, e o ideal é que a gente tenha orientado que as pessoas não fiquem na unidade. Até por conta da gente estar tão confinado já há um tempo, né? A gente está nesse isolamento social há um tempo, a gente fica com necessidade de conversar, de falar, às vezes você encontra sua vizinha, encontrou um colega que às vezes está difícil de conversar e ideal é que a gente tente evitar, ainda assim, segurar um pouco, segura essa emoção de ficar conversando na unidade, né? Então é vacinar, ver o que você precisa na unidade, eventualmente um relatório médico, uma segunda via de uma prescrição, alguma coisa assim, e caminho da roça. Não pode ficar saracoteando por aí. É um período difícil, muita gente tem ficado nervosa, ansiosa, preocupada, né? E com toda razão. A gente não tem que desprezar a preocupação, a ansiedade que as pessoas estão tendo. A gente vê os autônomos passando um perrengue, cortando um dobrado. O trabalhador informal, de modo geral, né? E a pessoa pobre, vamos falar bem a verdade, né? As pessoas mais humildes desse país, a gente sabe que estão tendo dificuldade, né? Gente que tem dinheiro até o dia de amanhã, ou tem a continha bem certinha de uma semana para outra, ou que não pode ficar, não tem um cinto para ficar apertando tanto que vai conseguir suportar essa política. Eu não sei exatamente como é que eu posso te responder isso do ponto de vista econômico, tá? Eu estou sendo bem honesto. Eu tenho ficado muito preocupado com as pessoas e acho que a gente fica com os ânimos meio à flor da pele quando isso acontece, querendo sair de casa, querendo jogar tudo pro alto, ficando muito triste, nervoso. O que eu posso dizer? Do ponto de vista científico, todos os países que estiveram no epicentro, ou seja, na grande quantidade de casos do coronavírus, da Covid-19, a partir do momento que eles adotaram a política de isolamento social mais radical, que é essa que a gente está fazendo, eles tiveram sucesso em conter o número de mortos pela Covid-19. Não é uma decisão fácil, né? A gente fica
preocupado com a economia. Quem é classe média, quem é classe alta, quem é elite, não se preocupa tanto assim. Preocupar se preocupa, mas se preocupa menos, né? Porque pode fazer seu isolamento, pedir seu iFood, né? Fazer sua reserva, estocar comida em casa. É muito mais fácil para essas classes do que a classe mais humilde. Mas é uma sinuca de bico, sabe? Eu costumo falar aqui na equipe que eu não queria estar na pele do ministro da Saúde. Eu acho que ele está fazendo um trabalho bem tenso, independente que eu concorde ou não com ele, que ele siga a minha linha pessoal, política, ideológica. Eu não queria estar na pele dele porque a pressão que esse homem deve estar sofrendo deve ser muito grande. Não vou me furtar de falar aqui que o discurso do presidente Jair Bolsonaro nessa semana foi irresponsável, foi extremamente irresponsável, porque a gente tem uma decisão ministerial do Ministério da Saúde, uma decisão relacionada à Organização Mundial de Saúde. Isso nenhuma sociedade médica, por exemplo, questionou o bloqueio, questionou essa política de isolamento que a gente está fazendo. Nenhuma sociedade médica. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Sociedade de Infectologia, a Abrasco, o próprio CFM entende da importância dessa política de confinamento das pessoas, de isolamento social, porque ele entende que a gente tem referências internacionais falando sobre isso, da importância dessa política. Tem uma notícia boa, né, que o governo está vendo um pacote de medidas para auxiliar as pessoas, né, de uma maneira básica, né, é um valor que não supre a necessidade de todo mundo, né, não supre todas as necessidades, mas ele pode ser um alento para que a gente consiga passar por esse período. Eu vou pedir novamente aos meus pacientes, aos moradores do bairro do Jardim Kennedy 2, da cidade de Poços de Caldas e a quem mais estiver ouvindo, né? Sejam fortes, sejam firmes, mantenham a política de isolamento social, que é muito importante, é extremamente importante para a gente, que a gente consiga passar por esse período. Muita gente deve estar ouvindo aí, a gente está conseguindo achatar a curva, né? A gente já está tendo resultados muito positivos em São Paulo, por exemplo. A gente já está tendo resultados. E isso daí, Belo Horizonte, região próxima a Belo Horizonte, todos esses lugares a gente já está tendo resultados com essa política, que é difícil, mas a gente tem que sempre pensar que ela está sendo pensada por cientistas, por pesquisadores, ela tem evidências, a gente não está fazendo uma coisa assim baseada na cabeça da gente, tudo isso tem evidências científicas, não é porque o cientista, porque o médico é malvado, é bonzinho, é porque ele não é pobre, é porque ele não é rico, não. A gente está falando de evidências, não a da música, a gente está falando de evidências científicas. E isso é importante que a gente não deixe de lembrar e lembrar os outros, né? Faça a sua parte para passar um pouco mais a ansiedade nesse período. Lembrar que a gente pode pensar em ter momentos de família que a gente às vezes perde com o tempo, esse mundo da pós-modernidade, né? Então, para preservar nossa saúde mental, pensar que jogos de tabuleiro, às vezes jogos em família, simples, né? Que a gente jogava antigamente, a dedanha ou a dedonha, dependendo de onde você é, né? Passanel, jogar jogos com a família, sabe? Isso ajuda bastante. Leia um bom livro, ligue para as pessoas, saia do WhatsApp, sabe? Saia do Instagram, né? Ligue para as pessoas, às vezes. Tenha um tempo para você ligar para aquela sua vizinha daqui que você gosta de falar, para alguém que você já não liga há muito tempo. Converse com as pessoas. Converse para que você evite ficar muito nervoso, muito ansioso. É normal a gente ficar assim. Respire fundo.
precisando de algum apoio, lembrar que as unidades básicas de saúde, elas estão funcionando, só que elas estão num regime específico, então as consultas ambulatoriais, as consultas programadas, normalmente elas não estão acontecendo, elas estão sendo mais priorizadas para pessoas com sintomas, para pessoas com quadros agudos, para que a gente evite aglomerações, evitar qualquer tipo de prejuízo maior. Mas se você estiver passando por um quadro ansioso muito grave, um quadro depressivo muito grave, não quero usar, eu usei essas expressões que são mais simples, né? Se tiver muita ansiedade, muita tristeza, tiver algum pensamento ruim, a gente fala, passa às vezes pela cabeça um pensamento às vezes ruim de morte, né, de finitude, de que não vai ter jeito, essa crise toda. Peça ajuda, ligue na sua unidade básica de saúde, ligue no centro de apoio psicossocial, tá? Não deixe de buscar ajuda, a gente está aqui para isso. A gente está trabalhando todo dia, se arriscando, se expondo para vocês. E, como eu sempre falo, lembre-se da nossa política de adotar um idoso, adotar um vizinho. Se o seu vizinho é do grupo de risco, ou se ele está em quarentena, ele está restrito por questões médicas, até por suspeita, né, de um quadro, de uma síndrome viral, adote alguém que você possa ajudar para fazer uma compra, para comprar um remédio, para ir buscar um papel no posto de saúde, buscar um formulário. Vamos espalhar também uma política do bem, certo? A gente vai passar por isso e todos nós juntos vamos conseguir. É isso, gente. Um abraço, vida longa e próspera e não esqueça o seu álcool gel. O meu é álcool 70 mesmo, líquido, mas faz parte. Certo? Valeu, gente. Vida longa e próspera.